Olá, muito bem-vindos a mais uma entrevista da série Rede da Construção Digital em Casa. Hoje temos o prazer de receber aqui o nosso querido amigo Oliver Muesgen, o CEO da Hilt do Brasil, uma empresa globalizada que oferece soluções diversas para o setor de construção. Oliver, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Roberto? Um prazer estar com você. Isso, se cuidando direitinho aí na pandemia? Direitinho, tem que ser, tem que se cuidar, absolutamente. Muito bem. Então aqui vamos conhecer primeiramente quem é a Hilt. A Hilt nós sabemos que é uma empresa globalizada, opera em 140 países do mundo, uma empresa forte, com diferenciais competitivos muito grandes. Eu queria que o Oliver, no primeiro momento, nos contasse uma breve história da Hilt. Quem é a Hilt? Nuestro mundo está en constante cambio. Simplemente mire a su alrededor. Autos conducidos de forma autónoma, refrigeradores ayudándole a decidir qué comprar para la cena. Aunque cada generación nace de sus propias condiciones, todas tienen una cosa en común, y eso es el cambio. El cambio significa aprender del pasado. El cambio significa mejoras importantes. El cambio requiere coraje, coraje para abrir nuevos caminos. Le impulsa para ser mejor, más rápido, más fuerte en su vida personal, social y ahora en la industria de la construcción. Realice un seguimiento digital de todo tipo de activos, sin importar dónde se encuentren. Monitoree el estado de las herramientas y equipos, sin importar cuán lejos estén. La tecnología le ayuda a organizar sus activos y sitios de trabajo mejor que nunca, sin importar cuántos tenga. El cambio hace una gran diferencia. Oliver, palavra contigo. Perfeito, Roberto, obrigado. Olha, a Hilt é uma empresa familiar, fundada faz 80 anos, 1941. É uma empresa que foi fundada por dois irmãos empreendedores e hoje é aquilo que você falou, é uma empresa multinacional, 140 países, atua no segmento da construção profissional. Aliás, a gente atua em vários segmentos, a gente atua em residencial comercial, a gente atua nos projetos de energia, a gente atua nos projetos de oil and gas, a gente atua nos projetos de mineração, a gente atua nos projetos industriais. Então, a gente oferece uma gama de produtos, somos fabricante de produtos, mas também de serviços e software para todos os nossos parceiros que atuam nesses grandes projetos da construção profissional. Eu acho o grande diferencial de nossa empresa são provavelmente duas coisas. Uma é nosso modelo de venda. Nós temos um modelo de venda direto, quer dizer, a gente acessa nosso cliente diretamente através de nossa força de venda, através de nossos engenheiros. E outro ponto é nosso DNA virado à inovação. A gente investe um valor expressivo em pesquisa e desenvolvimento mundialmente. Hoje são mais ou menos 120 ou 130 milhões de dólares anuais que a gente investe em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos produtos, novas soluções, novos softwares e novos serviços, né? A empresa vem de um pequeno principado lá chamado Liechtenstein, que está entre Suíça, Áustria e Alemanha, um principado de 40 mil empregados. Ainda temos nossa matriz lá. E a família hoje está na segunda geração. A família não atua na gestão, é uma gestão completamente profissionalizada. E, como eu falei, multinacional,
6,2 bilhões de dólares em faturamento e uns 35 mil empregados no mundo todo. Muito bom, uma empresa de porte mundial muito forte. Então, eu queria fazer com você o seguinte, você viu vários segmentos de atuação. Vamos recortar, que é o que nos interessa aqui para a nossa conversa na rede de construção digital, o segmento de edificações, construção civil de edificações, né? Perfeito. O que é que você, a Hilti, contribui, que soluções que ela oferece nesse campo? No seguinte sentido, né? Nós temos aqui, você já tem uma experiência vasta aqui no Brasil de algum tempo, conhece, né, o nosso setor, um setor ainda que trabalha com tecnologias convencionais, e a rede de construção digital, hoje digital e industrializada, né, a gente ampliou o escopo, não só está trabalhando com as tecnologias digitais como industrialização da construção. Qual é a contribuição que a Hilti, que soluções ela tem a oferecer primeiro, para a industrialização da construção? Como é que a gente pode contar com a Hilti para que ela nos ajude a avançar na questão da industrialização? Tá. Acho que temos que separar um pouco a resposta. Vou tratar de olhar primeiro para a industrialização, pensando na mecanização da obra, certo? Tirar um pouco a mão de obra e justamente reemplaçar a mão de obra por mecanização. E aí temos uma gama de produtos, de ferramentas que justamente, por um lado, facilitam o uso da ferramenta, facilitam a aplicação. Um ponto aí que eu gostaria de fazer, talvez, chave, é toda essa parte da linha de bateria. Não? Se você pensa hoje, olhando para uma obra, e uma obra faz 10, 15 anos, a gente vê claramente que a linha bateria agrega muito na parte de flexibilidade, agrega muito na parte de produtividade, tirar todo esse custo dos cabos, ter a flexibilidade de se movimentar dentro da obra muito rápido, e você tem uma independência muito grande do ponto de vista onde você pode utilizar essa ferramenta elétrica. Então, um ponto eu falaria sobre isso. Outro ponto que eu falaria são produtos que cortam passos dentro da aplicação. Te vou dar um exemplo. Nós temos um produto, uma solução que vem também com todo o suporte engenheirado para fachadas. Não é quando você coloca um muro curtinho, uma fachada, normalmente você faz uma pós-aplicação, quer dizer, você tem que furar justamente para depois colocar toda a fachada, colocar toda a suportação que depois vai suportar a fachada. Hoje a gente tem soluções que eles são pré-concretadas, quer dizer, antes de você fazer a concretagem, você deixa uma calha basicamente colocada dentro da ferragem, conectada com a ferragem, parte de um projeto da fachada, e depois, quando a laje já foi feita e a estrutura já foi, basicamente levada, você não tem que furar mais, você não tem que colocar nenhuma ancoragem, nada disso, você simplesmente pode encaixar a fachada nessa calha que você deixou durante a concretagem. Seria, por exemplo, outro exemplo que te estou dando, de como a gente ajuda, agregando produtividade, industrializar a obra, que no final do dia é nada mais e nada menos de padronizar processos, padronizar as coisas que a gente quer fazer na obra e tirar os esforços da mão de obra dentro dessas atividades. Entendi. Então, vamos pensar. Ambas soluções sempre na direção do aumento de produtividade. No primeiro caso, que seria de mecanização, a sua oferta, né, a sua proposta de valor, você vende essas ferramentas, você aluga. Como é que é o seu modelo de negócio? Boa pergunta. Primeiro, a gente desenvolve, a gente faz toda a pesquisa de desenvolvimento e a gente desenvolve as ferramentas. Muitas dessas ideias, dessas ferramentas,
vende nossos clientes. Como eu falei, nós temos um modelo de venda direto, então muito feedback, muita retroalimentação chega para nós. Uma vez que a gente fabrica, a gente vende, sim, essas ferramentas, mas, por outro lado, a gente também tem um modelo que a gente chama de gestão de frota, que o nosso cliente, ele coloca esse serviço de manter o parque de ferramentas ao dia, esse parque de ferramentas funcionando em nossa mão. Quer dizer, nós somos responsáveis e o cliente paga uma mensalidade e nós mantemos esse parque de ferramentas em funcionamento e ele se despreocupa completamente da manutenção desse parque de ferramentas. Então, temos dois modelos básicos, um que é mais uma venda, certo, e outro é mais um serviço que eu dou para você e você se despreocupa completamente da manutenção e se concentra naquilo que você sabe fazer como construtora, que é basicamente vender e construir os prédios que você tem no projeto. Entendi. E na segunda sua linha de serviços, que é essa mais da industrialização, né? Que você deu o exemplo das fachadas e tal. Sim. Neste caso, aí você precisa desenvolver o projeto personalizado para o cliente. Como é que é esse modelo? Exatamente. A gente tem engenheiros, a gente até tem um centro de competência BIM. Então, se já temos um cliente que trabalha com metodologia BIM e ele precisa suporte nosso para incorporar as nossas soluções, seja de ancoragem, seja de corta-fogo, seja de outros produtos especificados, aí temos suportações elétricas, suportações mecânicas. Se ele precisa nosso suporte aqui do ponto de vista de engenharia, a gente trabalha com ele, trabalha com os calculistas, mas depois, uma vez que o projeto está feito, com nossa ajuda, a gente ajuda o nosso cliente também na instalação. Então, são nossos vendedores, nossos engenheiros que estão ainda na obra, ajudando o nosso cliente em base ao projeto, assegurando a qualidade da instalação. Tá. E nesse caso, você fornece esse equipamento também, vende, ou você faz a alocação e manutenção também? Como é que é? Não, nesse caso, como é um produto que fica na obra, não estou falando... Fica na obra, agora, né? Fica na obra, é uma venda. É uma venda, Roberto. Não tá certo, tá certo. Na ferramenta, obviamente, aí é outra, mas nesse caso, fica na obra. Tá. Além desse caso específico do exemplo que você deu de fachada, você tem outras soluções nessa linha da industrialização, não? Olha, como a gente está vendo, a digitalização está tomando força em nossa indústria, certo? E acho que nos próximos 10 anos vamos ver uma transformação em nossa indústria que provavelmente não tínhamos visto nos últimos 100 anos. Não? Isso eu vejo muito, muito positivo. Então, a parte digital é claramente um investimento que a gente está fazendo muito forte. Nós temos, por exemplo, todas as nossas ferramentas hoje, eles estão conectadas através do IoT. Então, se você tem uma ferramenta da Hilti e você quer saber se essa ferramenta precisa ter uma manutenção, ou você quer saber quantas horas essa ferramenta já rodou, quando foi a última manutenção, quanto foi que a manutenção custou para você, através de um simples aplicativo, se conecta com a máquina e você tem toda essa informação. Por outro lado, você quer acionar a Hilti para fazer essa manutenção, simplesmente através do aplicativo, você aperta e já se abre o chamado dentro da Hilti do Brasil e a gente vai organizar essa coleta da ferramenta para que ela possa ser, ou ela possa receber a manutenção que ela precisa. Então, esse é um exemplo da digitalização e como isso ajudaria na rapidez desses processos. Entendi, olha que interessante. E essa digitalização, hoje no mundo inteiro você já sai de fábrica, o dispositivo, o device já sai incorporado nas ferramentas. Sai de fábrica, Roberto, não é? Como nós somos uma empresa verticalmente, completamente integrada, as manutenções de nossas máquinas é a Hilti que faz. Então,
toda a manutenção, todo o historial, é parte de nosso ERP. Então, toda essa informação nós temos. O que nós estamos fazendo agora é disponibilizar isso para nossos clientes através de um aplicativo. Sim. Que interessante, muito legal. Por outro lado, te posso dar outro exemplo. Temos um serviço que lançamos globalmente faz uns 2 anos, chamado OnTrack. A gente sabe que muitas vezes, para uma construtora, a gestão de ativos em diferentes canteiros é um desafio. Onde estão minhas coisas? Em que estado estão minhas coisas? Quem foi o último que tinha essa coisa? Esse ativo estava em manutenção? Quanto custo já gerou esse ativo? E quando você pergunta, e aliás foi um feedback que os clientes deram para nós, olha, Hilt, me ajuda a abrir um pouco essa caixa preta para mim, porque eu não sei o que eu tenho de ativos e eu não sei como faço a gestão. E hoje nós temos um serviço que oferecemos para nossos clientes para fazer justamente gestão de ativos para o cliente ter a transparência sobre aquilo que ele tem. E aqui não estou falando só de ferramentas elétricas da Hilt, aqui estou falando de todos os ativos que um cliente nosso teria nos seus canteiros. E aí, essa gestão de ativos você faz pelo seu aplicativo também? Exatamente, faz através de um aplicativo, a informação está tudo na nuvem, ele recebe vários relatórios, seja no telefone, seja no desktop ou laptop, e ele pode fazer assim a gestão e ter a transparência e com isso tomar decisões corretas sobre investimentos que o cliente vai fazer ou não no futuro. Mas esse é um serviço que você vende ao cliente ou é um serviço que é um serviço associado que você acopla aos seus produtos, suas ferramentas? Não, é um serviço que a gente vende a nossos clientes. A primeira coisa que a gente faz é uma consultoria, quer dizer, primeiro, antes de fazer alguma proposta, a gente tem que entender o contexto de nosso cliente. Então, nós temos consultores especializados que olham para a gestão de ativos como ela está hoje, e depois a gente entra com uma proposta que faz sentido para digitalizar justamente essa gestão de ativos dentro do contexto de cada cliente. Então isso é uma outra linha de venda sua, venda de serviços e software. Exatamente. Que legal. Exatamente. E aí você vende isso como via SaaS? Software as Service, ou você vende assinatura? Como é que é a tua venda aí? É um SaaS, Software as a Service, quer dizer, o cliente paga uma mensalidade, e essa mensalidade ela pode variar não em base aos usuários, senão ela varia em base aos ativos. Quantos ativos ele está traqueando? Quer dizer, temos clientes que têm 1.000 ativos, 5.000 ativos, e aí a mensalidade ela vai variando. Correto. Interessante, é um exemplo muito interessante de reinvenção, né? Uma empresa que nasce para vender equipamentos, ferramentas, e ela já vai usando o seu expertise e já vendendo serviços e software, né? Olha, muito legal essa pegada. Deixa eu entender, você levantou uma questão muito interessante, né? Que você, várias vezes das suas colocações, parece que a Hilt tem muito lado de ouvir o cliente, né? Você fala várias vezes, não, a gente escuta o cliente, escuta a construtora. Como é que é esse processo de ouvir o cliente, escutar o cliente e, a partir disso, desenvolver soluções para o cliente? Sim. Olha, eu vou dar o contexto, não? Afinal do dia, é nossa DNA, o modelo da empresa está baseado sobre isso, não? O contexto é o seguinte, dos 30.000 empregados, 35.000 empregados que a gente tem, uns 18.000 estão em contato diário com o nosso cliente. E isso vira mais ou menos entre 200 a 250 mil interações por dia, não? Você imagina cada de nossos vendedores, cada de nossas pessoas, seja por telefone, engenheiros, eles têm entre 6 a 8 contatos por dia com pessoas, então é uma massa de informação
e tudo isso está ligado através do mesmo ERP. Então, todo mundo está conectado através do mesmo CRM, que está ligado ao mesmo ERP. Então, você imagina a informação que entra para a nossa força de venda, para nossos engenheiros, sobre sugestões, sobre queixas, sobre ideias novas. Então, isso para nós é o estopim para a pesquisa e desenvolvimento. Obviamente, a gente tem os relacionamentos com as universidades, com todo esse pessoal que faz pesquisa de base, mas muitas das ideias de melhorias que a gente está lançando, seja de novos produtos, novos softwares ou serviços, vem justamente falando com nossos clientes que conhecem o negócio deles. Eles estão lá no dia a dia, eles têm os desafios, e a gente coleta de uma maneira, pensando em um processo, essa informação, e a gente distribui essa informação internamente, não? O que nós almejamos é dar para cada cliente a solução que ele precisa, mas muitas vezes nós ainda não temos essa solução no nosso portfólio, e isso significa um esforço de inovação, isso está sendo feito, obviamente, na nossa matriz e nossos centros de pesquisa e desenvolvimento globais. Interessantíssimo. Quer dizer, a fonte que vocês bebem para a inovação é o cliente. Quanto você falou? 18 mil pessoas que têm contato direto com o cliente? Cada dia. Imagina que cada um deles tem entre 6 a 8 contatos. E tudo isso está registrado. Temos uma plataforma, o CRM, as visitas estão sendo registradas, classificadas, e depois, com isso, obviamente, nasce muita riqueza para nós, como corporação, pensando na inovação. E esse centro de inovação que você falou, isso está onde? Está na matriz ou você tem espalhado nesses 140 países algum centro de pesquisa? Como é que é esse processo de inovação dentro da Hilt? Sim, a gente tem 6 centros de pesquisa. Não? Temos em Europa, temos 3, temos 2 em Suíça, 1 em Alemanha, depois temos em Estados Unidos, temos outro centro de pesquisa, e os outros 2 temos em Ásia. Sim? Então, está espalhado, eles estão organizados em tópicos, alguns estão mais voltados para equipamentos elétricos e acessórios, outros estão voltados mais para fixação e proteção passiva, toda a parte de corta-fogo é um grande tópico para nós. Não sei se você sabe, a Hilt hoje é o maior produtor de produtos corta-fogo, justamente, que é um tópico muito importante quando a gente visa a segurança do edifício. Então, aí também a gente faz muitos investimentos em desenvolvimento de novas soluções para esse segmento. Entendi. Então, você tem 6 centros de pesquisa. Correto. E como é que é a política? É um percentual do resultado, do faturamento da empresa que é investido em inovação? Olha, a política é meramente... eu vou falar assim, nós temos definido segmentos nos quais queremos ser líderes. Então, não cada segmento recebe o mesmo valor ou a mesma atenção. Então, dentro de nossa empresa, claramente definimos estrategicamente quais são os segmentos que a gente vai investir, porque a gente tem a ambição de ser líder. Agora, cada dono de um projeto, ele tem que provar e mostrar sobre um cálculo sobre o retorno do capital empregado, se esse projeto é viável ou não. É uma competência interna, sabe? É uma competência interna, obviamente todo mundo quer recurso, todo mundo quer financiamento, mas não tem para todo mundo. Hoje, como eu falei, investimos mais ou menos 130 milhões de dólares, mais ou menos 6,5%, 7% do nosso faturamento vai para pesquisa e desenvolvimento, e depois esses projetos, eles competem um com o outro em base a um filtro estratégico e um filtro também meramente monetário. Né? Perfeito. E nesse contexto, né, você comentou aí o foco em digitalização, né? Um dos escopos de trabalho da rede, né, construção
digital industrializada é a transformação digital. A gente vê se acelerando bastante aí. Nessa estratégia da Hilti em digitalização, como é que vocês têm se posicionado, por exemplo, nas conexões com startups, por exemplo? Qual é a política que vocês têm? Vocês estão conectados com os ecossistemas, Vale do Silício, Israel, Europa, tem muita coisa hoje sendo desenvolvida não só pela academia, nas universidades, mas pelas startups. Vocês têm investido em startups, têm se conectado com os ecossistemas? Como é que está esse trabalho da Hilti? Obrigado pela pergunta, boa pergunta, Roberto. Hoje o que a gente temos 2 escritórios técnicos, um em São Francisco e um em Israel. E lá temos 2 times que justamente estão fazendo o scouting, quer dizer, eles estão analisando todo esse contexto das construtechs para a Hilti. Temos um corporate venture, quer dizer, temos um fundo de investimento corporativo para investir nas startups, e a gente tem definido claramente onde a gente quer investir, certo? Que tipo de tecnologias interessam a gente. Vou dar um exemplo. Toda a parte de robótica, muito interessante para nós. Toda a parte de sensores, muito interessante para nós. Toda a parte de IoT, muito interessante para nós, não? Então, a gente já tem investido também, voltando para a tua pergunta, em alguns startups. O último investimento que a gente publicou é um startup que fabrica sensores para cura de concreto, para que você tenha mais certeza sobre como está a cura do concreto. Posso começar, não posso começar com os trabalhos, por exemplo, qualidade, etc. Então, esse é o último que a gente anunciou. A gente também tem investido em fundos que justamente investem em startups, e aí também estamos no conselho de administração. Então, hoje é um pouco essa nossa abordagem. A gente faz um apanhado das tecnologias, e as tecnologias que a gente vê interessante, que são complementares para aquilo que a gente está fazendo na nossa pesquisa e desenvolvimento, obviamente a gente investe e se envolve um pouco a mais. Nossa, muito bom, hein? Coincidência, porque em 2018, a missão que nós fizemos na Rede de Construção Digital foi para São Francisco, Vale do Silício. 2019 foi para a China, e 2020 agora estava programado para Israel. Com a pandemia agora, então, provavelmente não vamos conseguir fazer, porque era para agosto, vai ficar para 2021. E você falou, vocês têm, então, um corporate, um fundo de... Um corporate venture. Se temos um corporate venture, correto. Sim. Muito. Sim. Então, vocês já estão investindo mesmo, vocês já são sócios de algumas startups, é isso? Sim. Somos um fundo muito conhecido, Bricks and Mortars, lá em São Francisco. Somos parte desse fundo, investimos lá, e depois temos alguns investimentos diretos em startups, justamente startups de robótica, startups, como eu falei, de sensórica, de novo, entendendo que essa tecnologia é complementar para tudo aquilo que nós estamos fazendo também em nossa pesquisa e desenvolvimento. Muito bom. E a conexão com a academia, com as universidades, como é que vocês têm feito esse trabalho aqui? Olha, isso acho que é muito mais voltado para onde temos os centros de pesquisa e desenvolvimento, não é? Europa, claramente estamos através de nossos centros e de nossas pessoas lá conectado com as universidades, as maiores universidades de tecnologia, de computação, seja na Suíça, seja na Alemanha. Em Ásia, acho que em Ásia estamos muito mais fazendo pesquisa e desenvolvimento sobre tecnologia de baterias. Lá temos o nosso centro de competência sobre essa parte sem fio, a bateria. Em Estados Unidos, como eu falei, temos nosso centro de pesquisa para corta-fogo, para Firestop, e aí estamos ligados a toda essa rede de academia voltado mais para química, entendeu? Tá. Só para a gente detalhar um pouquinho, essa parte do corta-fogo aí, qual é exatamente vocês têm no Brasil
essa oferta? O que... Claro, não, a gente até vende bastante no Brasil. Sim, sim. Acho que tudo começa com a compartimentação dos edifícios, certo? O que você quer criar são compartimentos dentro do edifício que, uma vez que você tenha um fogo ou fumaça, as pessoas possam fugir, possam ter suficientemente tempo para sair da localidade. E toda essa informação, toda essa consciência aumentou depois do trágico acidente da Boate Kiss. Então, hoje, essa linha de corta-fogo é uma linha muito importante para nós aqui no Brasil, e a gente vê no Brasil as construtoras, os projetistas, todo esse ecossistema se está movendo muito forte para aumentar a segurança, seja de hospitais, seja de edifícios corporativos ou de edifícios residenciais, absolutamente. Mas o que a Hilt oferece? É porta, corta-fogo? Não. O que é o corta-fogo, exatamente? O que é? Qual o produto? Sim, aí eu vou explicar para você. Então, o que nós oferecemos? Primeiro são duas coisas, o projeto e depois também o produto. Mas o que é o produto? Bem simples, você tem um shaft dentro de um edifício. Esse shaft, você tem que vedar esse shaft. Que ele suporte durante 1 hora, 2 horas, fumaça, e ele assegure que justamente essa vedação não deixe a fumaça passar e o calor passar, para que justamente a pessoa que está lá no andar superior possa fugir através da escada de emergência. Então, esse é um exemplo que a gente estou dando. A gente faz o projeto em base ao shaft, qual que é o produto que você precisa, como tem que ser aplicado, e a gente vende o produto, mas depois também ajuda na aplicação. A mesma coisa quando você tem penetrações mecânicas. Você tem tubulação de PVC, que verticalmente transversa um edifício. Você tem que vedar isso, porque quando você tem um fogo, você tem calor, o PVC ele vai derreter, ele vai deixar um espaço onde a fumaça vai subir e ela vai comprometer as vidas das pessoas morando nos andares superiores. Isso tem que ser vedado através de um químico, um material intumescente que basicamente se expande, veda durante X horas, dependendo da certificação, dependendo daquilo que você precisa em base à aplicação, e aí as pessoas têm o tempo de sair através das rotas de fogo. Entendi. Esse material é uma espécie de uma argamassa, uma resina, alguma coisa do tipo? Exatamente. É um produto químico intumescente, nesse caso, que exatamente com calor ele expande. E ele ocupa o espaço para que justamente depois a fumaça não passe. Olha, que interessante. Aí tem regras, aí tem testes, tem certidões, está tudo bastante bem normado aqui no Brasil. E, de novo, a consciência nos últimos anos aumentou muito. E a gente trabalha com as construtoras, com os bombeiros, também com as pessoas que definem o que faz sentido, o que não faz sentido, as normativas, etc. Não? Aí fazemos um bom trabalho para ajudar em toda essa área da segurança da edificação. Muito bem. Interessantíssimo, olha só. Vamos falar um pouco agora de Brasil, de construção do Brasil. Né? Queria ver o seguinte, como é que você vê, você já está bastante familiarizado aqui com o nosso setor, etc. e tal. Comparativamente, você deve ter uma base, para... Como é que você vê a construção hoje no Brasil? Vamos pegar esse nosso segmento de edificações, empreendimentos residenciais, comerciais e tal, mas o setor de construção civil, você deixa a construção pesada para lá. Quais os desafios que você vê? Olhando aqui, você acha que a gente está avançando, está caminhando em relação à industrialização, sustentabilidade, transformação digital? Como é que você vê esse momento? Você acha que a gente está no caminho certo, está dando passos comparativamente ao mundo, considerando que a Hilt tem esse posicionamento global,
Ou estamos muito atrasados? Qual é o... Vamos fazer faz uma análise aí. Agora você é o analista da construção brasileira. Tenho que ter muito cuidado com essa pergunta, Roberto. Não, mas é o conselheiro, mentoria. Você é o mentor agora, nosso mentor. Não, olha, obviamente, cada país tem suas normas, cada país tem seu contexto. Então, acho que a gente tem que dar uma resposta pensando no contexto. Se eu vejo o Brasil 8 anos atrás versus onde estou hoje, para mim, claramente tem avanços. Claramente. Só aquilo que eu te contei na parte de corta-fogo, eu acho que a abertura para novas tecnologias sempre existe, só que muitas vezes acho que o custo da inovação ele atrapalha versus o benefício que ele traz, sabe? E muitas vezes essa luta entre um investimento ou um custo, inovação, sim, entendeu? Sim. Então, essa é um pouco a luta que a gente vê. Temos um mercado competitivo aqui no Brasil, temos um mercado também que é fortemente influenciado pelo segmento Minha Casa, Minha Vida, que é claramente um segmento que está levando essa parte da industrialização muito mais forte. Se você vê que está acontecendo no segmento Minha Casa, Minha Vida, com parede de concreto, com wood frame, com outras tecnologias, drywall, que todo mundo está testando, começando a testar de novo aqui. Então, eu vejo que claramente tem forças que ajudam toda a indústria a se, vamos lá, industrializar e padronizar mais. Não? Talvez uma palavra que eu gostaria de colocar assim é a padronização, o que talvez tem pouco versus aquilo que eu vi fora, é padronizar as coisas. Não? Muitas vezes, uma obra é feita completamente à medida e dentro das mesmas empresas, talvez em quando ainda faltam padrões para depois escalar essa industrialização que, ao final do dia, traria esses benefícios do ponto de vista de baixar os custos, não? Mas, voltando para a tua pergunta, eu acho que, claramente, a gente tem avanços, muitos avanços, é ainda conservador, também gostaria de ser claro, se a gente compara as indústrias como automobilísticas, farmacêuticas, que claramente estão em outro patamar, mas eu acho que a gente tem que olhar para a direção. Talvez a velocidade poderia ser maior, mas a direção, do meu ponto de vista, é a direção correta. Perfeito. Isso em termos, você comentou bastante sobre a industrialização. Em termos de transformação digital, como é que você vê isso no setor? Hoje, para mim, são duas coisas. Eu vejo muita digitalização interna das empresas. Quer dizer, as empresas estão investindo cada vez mais para digitalizar os próprios processos. Então, muitas empresas hoje têm toda a informação na nuvem, muitas empresas estão fazendo até venda digital. Então, tem um push bem forte para digitalizar os processos dentro da empresa. Onde a gente ainda acha que tem um passo adicional a fazer é digitalização no canteiro. No canteiro, eu acho que temos ainda oportunidades, talvez faltam também um pouco de soluções, e aí entram as startups, tem várias soluções interessantes para buscar essa produtividade dentro do canteiro, através da digitalização, e aí toda essa tendência do BIM vem como uma luva. Perfeito. Eu acho que você falou bem, né? Digitalização interna das empresas, canteiro, e tem o outro que é a digitalização dos produtos imobiliários, né? São os smart buildings, as smart cities, né? Que você incorpora as tecnologias digitais no produto final que você vai entregar aos usuários. Perfeito. Acho que é o caminho que está faltando. Perfeito. E você, uma pergunta para a gente dar uma fechada no raciocínio, você já participou, tem acompanhado lá conosco
os trabalhos da rede de construção digital, né, que é uma tentativa, e agora industrializada também, que é uma tentativa de fazer uma articulação setorial, né? Então, nós temos lá incorporadores, construtores, projetistas, fabricantes, fornecedores de tecnologia. Como é que você vê essa iniciativa de tentar juntar os players da cadeia produtiva para impulsionar o movimento de transformação digital e industrialização da construção? Não, eu vejo isso super positivo, Roberto, não? Eu acho que só a indústria ela mesma vai poder trazer essa mudança, sim? Então, todos esses movimentos que está sendo liderado através de você, redes, eu vejo isso super positivos, porque no final do dia somos todos pessoas que atuam no mesmo ecossistema, e acho que tem muito conhecimento que a gente pode trazer de fora, muito conhecimento que tem que ser adequado para o Brasil, e ao final do dia é isso que nos vai dar as soluções que a gente precisa para acelerar aqui nessa jornada no Brasil. Perfeito. Pergunta final agora. O que estamos aprendendo com a pandemia? O que vem, o que será, o que vem depois o que vem no pós-Covid? Lições aprendidas by Oliver. Agora, o futurista, hein? Oliver futurista. Olha, o que aprendemos para o que vem aí no novo normal? Agora eu já tenho dúvida se vai ser um novo normal ou um velho normal, né? Não sei. Sim. Mas lições aprendidas aí, para você vai terminar filosoficamente o nosso bate-papo. Olha, para mim, pessoalmente, eu sempre me surpreendo como a vida é uma lição enorme. Você tem seus paradigmas, você tem seus pensamentos, e de um dia para outro você pode jogar tudo para fora, porque aí vem algo que te prova que sim é possível. Então, eu acho que a gente estava justamente falando antes, quanto de nós acharam que home office não vai funcionar, e aqui estamos sentados, empresas de milhares de pessoas rodando de casa, funcionando e entregando serviços, criando valor. Então, isso para mim é um primeiro grande aprendizado. Segundo aprendizado, eu acho que agilidade. Eu me surpreendi e me surpreendo cada vez a agilidade que a gente pode mostrar diante de uma crise, diante de uma situação como essa aqui. Não é, e o último eu ia falar resiliência, que talvez não é um tópico muito grande para o Brasil, mas para o resto do mundo sim, porque crises como essas não vêm todos os dias. Eu me surpreendi positivamente para mostrar quanto nossa raça humana tem resiliência, e quando a gente quer fazer acontecer coisas, a gente consegue, sabe? Então, para mim, é difícil, o contexto é difícil, mas acho que a gente tem que colocar sempre um pouco a reflexão. Se você que acha que é difícil para você, tem milhares de pessoas que está muito, muito, muito mais difícil. Com certeza. Muito bom. Então é isso. Olha só que bate-papo muito interessante. Conhecemos a Hilti por dentro. Ali fomos nos bastidores da Hilti conhecer esse bate-papo agradabilíssimo com Oliver, CEO aqui da Hilti. Agradecer a participação, muito esclarecedora, e contar com essa colaboração. Não é um privilégio ter uma empresa, né, que está em 140 países, um conhecimento globalizado, ajudando a impulsionar o movimento de transformação digital e industrialização da construção. Oliver, grato, muito obrigado, e vamos para frente com resiliência e caminhando, apesar da pandemia, ou agradecendo até, de uma certa forma, né, por sempre ter um aprendizado em tudo isso, né? Vamos embora. Exatamente. Ok? Obrigado. Namastê. Obrigado, tchau, tchau. Roberto. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Valeu. People say that life is change, that change is inevitable,
and never easy. Yet progress is impossible without it. We've been changing for more than 75 years. Developing leading-edge products, technologies, software and services for the global construction industry. Helping our customers build faster, safer, greener and with more daring. We've helped build some of the world's greatest buildings and structures, solved some of the most complex problems, with amazing innovations created by dedicated people who see change as an opportunity to grow themselves and our business. We need change to fulfill our vision. Change fuels the way we've embraced diversity. Change drives us to outperform. Change has helped us become a global company. But then again, some things will never change, like our commitment to build a better future, like our ambition to deliver the best solution for our customers, like our promise to care for and value our people, and to be one of the greatest places to work worldwide, paving new paths and creating ever-changing opportunities. So that when people say life is change, we say yes, it is, and feel ready for the challenge. Are you?